Bom, gente, eu quero falar sobre um outro tema que essa semana nós tivemos a live, a conversa com o presidente, que é a live do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele faz, né, tenta numa informalidade conversar e falar um pouco do que o executivo vem fazendo, né? Cada vez com menos audiência. O presidente está tentando entrar nesse mundo digital. Mas essa semana me chamou muito a atenção porque ele levou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e tratou de um tema que eu confesso que até eu tinha desconhecimento sobre o tema e achei interessante a gente trazer aqui para a mesa e até para o conhecimento da nossa audiência. Ele perguntou em determinado momento da live para a ministra da Saúde, a Nízia, é verdade que estão querendo vender o sangue dos brasileiros? Algo nesse sentido. Eu vou pedir para a Mel colocar o recorte aí da fala do presidente Lula. Que história é essa de que tem alguém querendo fazer projeto para que possa vender o sangue do povo brasileiro? Existe uma PEC, uma emenda constitucional de comercialização do plasma, porque o plasma que faz parte, né, do processo do sangue. O plasma ele é fundamental para o desenvolvimento de produtos que são usados para tratamento de doenças importantíssimas. Então, essa é a PEC, mas o sangue não pode ser comercializado, né, de modo algum. Então, aí, gente, a Nízia então fala aí do trabalho da Hemobras, né, que para quem não sabe e está nos assistindo, a Hemobras é uma estatal que cuida justamente de desenvolver aí a biotecnologia baseada no sangue, né? Então faz medicamentos, desenvolve medicamentos, atende o Sistema Único de Saúde com medicamentos vindos aí, né? Tendo como fonte o sangue humano, né? E aí eu fui entender um pouco disso, confesso, gente, que eu sempre fui muito ruim de biologia, mas resolvi me inteirar do assunto e trazer o tema, né? E até explicar também para a nossa audiência sobre o que está rolando aí no Congresso. Então, por que o presidente falou sobre isso com a Nízia? Porque tem uma PEC, a PEC do plasma, né, que está aí em discussão. Aliás, queria agradecer a relatora da PEC, a senadora Daniela Ribeiro. Ela não pôde hoje participar com a gente, ela até entraria aqui num link ao vivo, mas ela teve um compromisso, não pôde participar do Linha de Frente, mas ela mandou o texto final que a CCJ aprovou aí para a PEC do plasma. O que vem a ser essa PEC do plasma que está aí dividindo o Senado e as opiniões, né? A proposta é de autoria, né, inicial. Quem começou essa discussão, quem fez o primeiro texto para a PEC foi o senador Nelsinho Trade, e que tem a senadora Daniela Ribeiro é a relatora, né? E ela faz uma alteração, então, no artigo 199 da Constituição, parágrafo 4º, tá? O que diz o parágrafo 4º do artigo 199 da nossa Constituição? Lá determina o seguinte, que fala um pouquinho aí dos órgãos, né? Eu vou olhar aqui para minha cola, tá, gente? Só um pouquinho que eu vou pegar aqui a minha cola, né, que eu estou aqui, inclusive, com os dados que a deputada Daniela Ribeiro mandou aqui para a gente. O artigo 199, ele fala taxativamente que nenhum órgão, inclusive sangue, podem ser comercializados. E a ideia, então, é alterar este texto, né? Dar a ele uma nova redação, colocando uma exceção para o plasma, né? Então, vamos lá. O que é o plasma, né? Para quem não é bom de biologia como eu. O plasma é uma parte do sangue, né? Onde você tem ali as maiores riquezas, né? Tá ali a proteína, tá ali a parte de coagulação. O plasma tem a função ali de levar para o organismo humano todos os gases, o oxigênio, fazer a troca com gás carbônico, fazer a parte de coagulação do sangue, levar as proteínas. Ele é até amarelinho, a gente tem uma imagem aí, não sei se a Mel tem a imagem separada para
para colocar aí a imagem. Esse aí é o plasma, gente, né? O sangue da gente é vermelhinho e isso aí é basicamente a proteína do sangue, onde você tem ali os anticoagulantes, né? Quando a pessoa se fere, né? Que para de sangrar é o anticoagulante que está ali no plasma. Enfim, ele é a parte rica do sangue, né? E a ideia, então, é que se possa utilizar, comercializar esse plasma, né? Qual foi a fundamentação? O que baseou essa PEC, né? Por que o Nelsinho Trade trouxe essa discussão e por que o nosso presidente Lula falou dela na live, né? O que acontece? Países como Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Japão e China, entre outros países, hoje eles já fazem captação de plasma. Mas a produção deles é muito limitada por conta da população, com exceção, obviamente, da China, né? E nós, brasileiros, temos 200 milhões de habitantes e, por isso, a gente poderia contribuir muito com a captação mundial de plasma, né, para fazer medicamentos. Então, o que faz a Hemobras e o que faz o mundo com plasma? Eles fazem medicamento para coagulação, para quem tem problema como os hemofílicos, tem problema de coagulação, e para quem precisa ali de um reforço, por exemplo, na época da Covid, o pessoal que ficou internado, muita gente recebeu esse plasma justamente para melhorar a imunidade do corpo, né? Então, com isso são feitos medicamentos que a Hemobras, que é uma estatal, faz, e algumas empresas privadas. E aí, então, o texto final que se quer propor, né, que a senadora Daniela Ribeiro nos mandou, diz assim, eu vou ler para vocês. Artigo 119, como é que ficaria então? Desculpa, 119, 199. Hoje eu estou bem, né? Falei 400 mil, agora 119. Artigo 199, para quem tem caso da Constituição Federal, parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de pesquisa e transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado qualquer tipo de comercialização. Esse é o texto original. O que eles vão incluir? Com exceção ao plasma, na forma do parágrafo 5º. E aí é que vem o parágrafo 5º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos para a coleta, o processamento e a comercialização do plasma humano pela iniciativa pública e pela iniciativa privada. Para fins de uso laboratorial, desenvolvimento de novas tecnologias e de produção de medicamentos hemoderivados destinados a prover preferencialmente ao SUS, Sistema Único de Saúde. Tá? Parágrafo 6º, no âmbito do SUS, a iniciativa privada atuará em caráter complementar à assistência em saúde, mediante demanda do Ministério da Saúde, cumpridas as normas regulatórias vigentes. Ou seja, aqui, posso, além de doar, vender? Exatamente. Aqui diz que uma lei, vou ler de novo aqui o parágrafo 5º, né? Que a lei vai determinar como é que vai ser feito esse processamento e essa comercialização. Mas ela pode ser feita para iniciativa pública e privada. Gente, vocês entenderam, então, por que o presidente chamou atenção para isso? É muito sério, né? E isso está já... Nós vivemos num país que as pessoas... Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Que ainda tem extrema pobreza, as pessoas vão vender. Tem um exemplo que às vezes... As pessoas vendem vinho sem ser produzido. É isso. E não, aí tem um exemplo fora do país, que não foi divulgado, mas como a Mel fez a gente estudar hoje sobre plasma, né? Na verdade, eu pedi para a Mel. Na Bolívia, criou um caminho que as pessoas que tiveram Covid, com seu plasma, poderiam salvar as pessoas infectadas pelo Covid. Ou seja, eu tive Covid, Daniel, portador agora de Covid, pegou Covid agora, eu vou lá e dou o meu plasma para ele se curar do Covid. O que aconteceu? Virou um comércio. As pessoas começaram a vender e virou um comércio clandestino, porque a ideia era doação. Virou um comércio clandestino. É só tirar pelos Estados Unidos. Quem vende é sempre o cara que ele está muito na precisão, mas muito mesmo.
Aí, às vezes ele é dependente. Isso daqui, para mim, abre uma porta... perigosa. Cara, então, não é muito bem assim, não vai ficar só no plasma, não vai ficar só no plasma. Eu vou discordar de vocês, porque, bom, nos Estados Unidos não funciona exatamente assim. Não é que você vai vender numa forma como se toda hora estivesse à venda. O que acontece são que pesquisas que foram autorizadas e que estão acontecendo, elas remuneram as pessoas que doam plasma para que a pesquisa seja realizada. Então, mas é o governo? Não é um comércio desenfreado. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Mas nós estamos falando de Brasil, né, Daniel Eu sei, mas é muito Daniel. importante levar isso em consideração, porque um dos maiores problemas para o avanço da ciência brasileira é que a gente tem uma série de leis que vão na contramão da obtenção de materiais para se fazer as pesquisas. Então, quando você coloca o plasma como uma possibilidade para que haja algum tipo de, não só comercialização, mas também que o setor privado possa trabalhar com esse material, porque hoje a Hemobras, ela é uma estatal que é monopolista sobre as pesquisas realizadas com plasma no Brasil. Então, é importante, para o avanço da ciência, 2 aspectos, né? O primeiro é aumentar a disponibilidade de material para pesquisa, no Brasil e também eventualmente fora. E no Brasil isso é importante porque poucas pessoas vão doar plasma simplesmente para a ciência avançar sem nenhuma contrapartida. Então, os pesquisadores não conseguem fazer suas pesquisas. Então, é importante que haja um incentivo maior. E o incentivo financeiro, ele é um incentivo que é usado não só nos Estados Unidos, mas na maior parte dos países desenvolvidos como um incentivo para a geração de material para pesquisa. E o segundo é tirar esse monopólio estatal e permitir que as indústrias farmacêuticas também façam pesquisa e avancem para medicações importantes. Mas tirar o monopólio para pesquisa, ok. O problema é a possibilidade da comercialização. Isso pode diminuir a doação. Não, mas calma. A lei, ela permite que o plasma possa ser comercializado. Agora, os meios eu não pelos posso quais... doar voluntariamente? Você pode. Então, mas as pessoas não fazem isso. Mas porque é um processo que demanda muito mais do que o sabe que simplesmente falta tirar antes? sangue. Que nem, eu me acho uma pessoa informada, mas eu tive que estudar sobre o assunto. Não, claro. Agora... Nem sabia que tinha direito onde eu vou doar, quem cuida. Isso. Falta informação. Antes de pensar em vender, falta informação da possibilidade de doar, onde doar, como fazer, quem vai ajudar. É importante levar em consideração que esse projeto não tem nada assim que vá na contramão do que os países mais sérios do mundo fazem para avanço da ciência. Mais sérios do mundo, você como empregado de fast food consegue viver tranquilo. Já no Brasil... Não, mas não é. Esse argumento não é por aí. Sobreviver. Deixa eu só então botar mais uma pimenta aqui para discussão. Em 2020, né, o Tribunal de Contas da União, o TCU, notificou o Ministério da Saúde pelo desperdício de quase 600 mil litros de plasma sanguíneo, tá? De acordo com a Procuradoria, o prejuízo poderia ter chegado a 1,3 bilhão de reais. Foi? 2020, né? Esse é um dado que a gente tem em 2020. Por que foi essa perda toda? Porque o sistema público não está dando vazão. Quer dizer, a gente realmente tem. É por isso que precisa também ampliar para o que o setor privado tem acesso a esse material. Tudo bem. Então, a gente não precisa comercializar, concorda? Exatamente. Você não acha? Se a gente tem sobrando... Vendendo resolve se as pessoas não estão nem sabendo que pode doar? Pode ser, mas... Um aspecto extremamente importante desse projeto é justamente a quebra do monopólio estatal sobre o uso desses materiais. E quando o Lula, ele, enfim, critica esse projeto, e é importante salientar que nas discussões que estão acontecendo no Congresso Nacional, quem tem sido o opositor a esse projeto é a base governista. E então muitos da oposição são favoráveis ao projeto. E o ponto importante, um dos pontos importantes é justamente esse, e me pareceu muito irônico, porque, em primeiro lugar,
não é nada diferente do que os países sérios do mundo fazem, tanto para remuneração, né, para obtenção desses materiais de forma que possa remunerar as pessoas que topem doar, quanto a quebra do monopólio. Se você é contra isso, você de alguma maneira está freando a ciência. E a esquerda que lá atrás falava que o Bolsonaro era negacionista e por aí vai, hoje o Lula, nessa fala, nessa live, mostrou exatamente a mesma coisa. Ele mostrou que ele é um negacionista científico, que ele é contra o avanço da ciência. Não, ele não foi contra a ciência, ele só foi contra a comercialização e, de certa forma, mas essa é uma prática que é utilizada por qualquer país mas que o problema desenvolve é que nós pesquisa estamos de forma falando do Brasil, né? Do Brasil. Essa é a grande questão. Eu fico imaginando o tamanho dessa fila quando alguém escrever assim, aqui, independente da questão Você entrega o sangue e o rim junto. Exato. Vai expor a população a independente da questão partidária, me preocupa essa comercialização. E não é. E vai vir empresas de fora comprando de forma clandestina. Exatamente. Não vai pagar em dólar, vai pagar mais, porque o dólar está subindo qualquer. Vai pagar muito mais de qualquer coisa. Inclusive porque Não é um assunto muito tranquilo. O próprio relatório já fala isso, né? Que o Brasil é um país potencialmente capaz de abastecer esses outros países. A Suíça, a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos. Mas então, você entende isso? Já querem fazer esse tipo de doação para sustentar os outros. Não é para sustentar o país. É para sustentar a Suíça, para sustentar os Estados Unidos. Mas é para avanço da pesquisa. Assim, eu não vejo nenhum problema em exportar esse material para que outros países também façam pesquisa e possam avançar em medicamentos que vão ajudar todo mundo. É claro que essas negociações, esses contratos precisam visar benefício para o Brasil também. Dito isso, você querer, de alguma maneira, deixar de usar o material que já é coletado no Brasil para que possa ser utilizado como material para pesquisa fora e que vá gerar avanços para a ciência, eu acho que isso, no final de contas, é uma perda de oportunidade de fazer com que a ciência avance de uma maneira mais ampla. Daniel, sabe como começou a vacina do Covid aqui em São Paulo? Começou muito antes do Covid. Foi um termo de cooperação entre o Butantan e acho que é Sinovac, não lembro direito o nome, para estudo e elaboração de outros tipos de vacina. E não precisou vender, não precisou comprar, estudo, foi um termo de cooperação. Fazer termo de cooperação entre os países para produzir através de plasma, remédio, vacina, para outras 200, não precisa vender, não precisa vender, faz um termo, meu filho, vamos fazer um termo, eu vou arrumar o plasma para você, vou aumentar o marketing, vou aumentar a comunicação para as pessoas irem doar, elas vão doar, eu vou te arrumar uma quantidade, sei lá, aliás, vou falar em litros, pode pagar o marketing. Que nem leigo, vou te arrumar 1.000 litros de plasma para a gente achar a vacina de cura do câncer. Pode ser de cura para leucemia, que deve... Algum problema de circulação, por exemplo. Pronto. Faz um termo. Descobriu, os dois países vão se beneficiar, né? Vão se beneficiar. Essa é uma boa forma. E não é só de saúde pública, a gente tem um SUS. Nós vamos beneficiar através do SUS e vamos nos beneficiar financeiramente. Aqui você teria uma diminuição das doações, porque muita gente vai vir com aquela birolice de falar assim, mas então o SUS está vendendo o meu sangue que eu doei. Sabe como é fácil você manipular e inverter esse discurso? Vai desestimular a doação. Vai desestimular a doação e vai aumentar a coisa do... então agora eu posso vender meu sangue. O SUS. Não, mas a pessoa que doou, aquele plasma que veio através de doação, ele não pode ser necessariamente comercializado, né? Então, mas o boato, Daniel, chegou na mão da galera boateira. E me preocupa que nós somos um país onde a gente ainda tem muita gente passando fome. Eu não sei o quanto essas pessoas não vão sair vendendo sangue. E não vai vender para o governo. Que nem o Wilson falou. Se o camarada chegar pagando em dólar... Paga em dólar. O cara vai doar sangue a cada e vai abrir a porteira, porque as pessoas também são desinformadas. Vai pegar a pessoa mais humilde e vai falar assim, você pode doar o plasma, mas você pode doar o rim também, você pode doar... É verdade. Você não acha que vai ter um malandro que vai falar isso? Vai ter o comércio clandestino de órgãos, com certeza. E a pessoa vai doar até desinformada. Tem gente que vai doar informada, mas vai ter gente que vai ser enganada e vai doar desinformada. Vai doar desinformada. Sim. Infelizmente. A grande questão é, se a gente tem
Só para fechar, né, Daniel? Tudo bem, eu entendi seu ponto de vista e acho que, de fato, a gente precisa abrir para mais pesquisas. Porque a biotecnologia é importantíssima. Não só para essa questão do plasma, mas existem uma série de barreiras assim, burocráticas no Brasil que impedem pesquisas sérias de serem realizadas. Eu diria, por exemplo, a importação... mais preocupado em perder o monopólio. Exato. Eu diria isso. Eu também acho. A intenção dele é essa. A importação de material biológico, muitas vezes, é tão burocrática, fica na alfândega, fora dos parâmetros, né, que deveria existir de manutenção daquele material. E quando o laboratório finalmente recebe aquele material, já é inutilizável, porque ficou muito tempo à espera e tal. Então, assim, a gente nunca vai ser um país que, de fato, desenvolva uma pesquisa séria de ponta se a gente continuar tendo uma série de leis, uma série de barreiras que impedem os laboratórios de terem acesso aos materiais adequados.